de injúria racial não existe mais. Agora é racismo mesmo. Foi publicado no Diário Oficial da União, da data de ontem, dia 12 de janeiro de 2023, a Lei 14.535 de 2023, que alterou o Código Penal com relação ao crime de injúria racial. Vale informar que essa lei entrou em vigor na data da sua publicação. Portanto, desde ontem, dia 12 de janeiro, questões que eram antigamente tratadas como injúria racial passam a ser o crime de racismo, o que significa dizer que recebem um tratamento mais rigoroso. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês justamente acerca dessa nova lei que recebeu o número de 14.535/2023. A Lei 14.535/2023, ela alterou o Código Penal e alterou também a Lei 7716 de 89, que é conhecida como a Lei do Preconceito, e equiparou o crime de injúria racial ao de racismo. E com isso houve uma ampliação das penas e um tratamento mais gravoso com relação a esse tema, que já era um clamor da sociedade. Essa nova lei, ela retirou o crime de injúria racial do Código Penal, que estava previsto no parágrafo 3º do artigo 140, e transportou para a lei de preconceitos, transformando desta forma o crime de injúria racial em racismo. O tratamento agora, portanto, ele é bem mais gravoso, visto que, de acordo com o mandamento constitucional, o crime de racismo ele é imprescritível e inafiançável. Agora, a antiga injúria racial, que tinha um tratamento mais brando, recebe todo esse tratamento mais gravoso. E como era o antigo parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal? Esse artigo, ele tinha a seguinte redação: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena prevista era de reclusão de 1 a 3 anos e multa. E como ficou agora a redação do parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal com esta nova lei? Portanto, o que está valendo é a redação que eu vou ler para vocês agora. Ela vale desde a data de ontem, dia 12 de janeiro de 2023. Estabelece o parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Sendo assim, nós podemos verificar que questões relativas à raça saíram do Código Penal. E para onde eles foram? Eles foram para a Lei de Preconceitos. O artigo 2A da Lei 7716 de 89 agora tem a seguinte redação: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro em razão da raça, cor, etnia ou procedência nacional. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Dito isso, nós podemos concluir que houve um aumento de pena. Antes era de reclusão de 1 a 3 anos de multa, agora passa a ser de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Antigamente era afiançável, agora é inafiançável, e era prescritível, agora é imprescritível. Uma outra alteração muito importante que aconteceu na Lei de Preconceitos foi a de que todos os crimes previstos na lei, e não somente da injúria racial, possuem uma causa de aumento de pena de 1/3 até a metade quando forem praticados no contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. É aquela brincadeira idiota que todo mundo conhece. Também é o bullying, e é aquela brincadeira que sempre faz relativo à raça, que só tem graça realmente para quem faz. É realmente um idiota a pessoa que se porta desse jeito. Mas a lei atenta a isso, previu uma causa de aumento de pena quando os crimes previstos na Lei de Preconceito forem feitos neste contexto, forem praticados neste contexto. E ainda tem um outro aumento de pena quando for praticado esses crimes por funcionário público. Como essa lei ela é mais gravosa,
É preciso observar o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais severa. Sendo assim, o agente só responderá desta forma que eu estou explicando para vocês se as condutas forem praticadas a partir do dia 12 de janeiro de 2023. As condutas praticadas anteriormente ainda recebem o tratamento que era deferido pelo Código Penal. E temos uma interessante questão relativa ao racismo reverso. Isso era muito discutido e veio essa lei e ela apaziguou, ela determinou essa situação. Esse racismo reverso, ele não está previsto na nova lei. O artigo 20C da Lei de Preconceitos determina: na interpretação desta lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado a pessoa ou grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da raça, etnia, religião ou procedência. Esse artigo, a palavra-chave para se identificar a questão do racismo é o tratamento dado a pessoa ou grupos minoritários. Sendo assim, se um branco ofender um negro, ele vai responder pelo crime de injúria que está previsto no artigo 140 do Código Penal. Por outro lado, se um branco ofender um negro, ele responderá pelo crime de injúria racial que está previsto na Lei de Preconceitos. O racismo reverso, ele foi afastado pela essa nova lei. E ainda uma última informação: foi garantido à vítima dos crimes de racismo o acompanhamento de advogado ou de defensor público em todos os atos dos processos, seja ele civil ou criminal. Esta garantia está prevista no artigo 20D da Lei de Preconceitos.